Histórias que o futebol permite. Quem poderia acabar como vilão, acaba como grande herói da classificação do Flamengo à semifinal. Boa noite, Wallace Borges. É uma grande história essa semifinal, mas acho que o Flamengo tem muito a pensar em coisas que não podem se repetir, pensando para a próxima fase da Liberta. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Você tá vivo? Nossa Senhora. Boa noite. Boa noite pra todo mundo que tá assistindo a gente. Ufa, né? O Flamengo passa, o Flamengo se classifica desse jeito, assim, Vou primeiro falar, acho que primeiro a gente precisa falar do Rossi, porque eu acho que é assim que termina o jogo e é assim que termina a história das quartas de final da Copa Libertadores pro Flamengo. Depois, daqui a pouco a gente fala do jogo como um todo. O futebol, ele permite coisas como a gente viu hoje. Um goleiro sair de um vilão, se por um acaso o gol que o Estudiantes toma no segundo tempo, faz no segundo tempo, vale, né? Estava impedido o jogador, o Benedetti, do Estudiantes. Um dos vilões dessa eliminação seria o Rossi, pelo gol do primeiro tempo. E ele sai como herói absoluto, pega 2 pênaltis e vai para casa fazendo aquilo que ele faz de melhor. O Rossi, ele desde que ele chegou ao Flamengo, o grande cartaz dele era: está chegando aqui um pegador de pênaltis absurdo. E é mesmo. Se você pegar os números do Rossi, de maneira geral, o Rossi é um pegador de pênaltis dos melhores em números do mundo. E hoje, no jogo, ele foi mal. Acho que o gol ele dá um mole, ele vacila e nos pênaltis ele faz por onde. Mas a gente precisa falar, Tainá, de uma outra coisa. O torcedor do Flamengo, que viveu a Libertadores por mais tempo, ele viu a flamengada chegar. Ele viu a flamengada chegar. O Flamengo hoje jogou para ser eliminado nos 90 minutos. Só que ela não veio. Não veio por uma competência surreal desses caras batendo pênalti. O pênalti do Jorginho é um espetáculo. O pênalti do Luiz Araújo, a gente falou aqui, né? A gente estava junto, a gente falou, cara, que pênalti muito bem batido. O pênalti do Carrascal, muito bem batido. Enfim, o Flamengo teve competência, o Flamengo teve cabeça no lugar para fugir por muito pouco da flamengada. A gente viu muitas vezes isso acontecer. Hoje não aconteceu e o Flamengo tá na semifinal, tá vivo em busca do Tetra. E aí temos 2 em busca do Tetra, Flamengo e Palmeiras. Exatamente, são 2 em busca do Tetra, né? A gente já tem alguns clubes no futebol brasileiro com 3 títulos de Libertadores. Vamos ver qual deles vai chegar primeiro a esse Tetra. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, que estão classificados às semifinais, tem essa possibilidade. Monique, você que estava durante esse arquibancada inteiro aqui, o Wallace, no último escanteio que teve no jogo, pensou na tal flamengada que ele acabou de citar aqui. Eu posso falar a frase que eu falei? Falei, Tainá Espinosa, se esse jogo é em 2017, o gol sai agora e veremos a flamengada. Mas não estamos em 2017, a Monique vai concordar comigo. E aí eu disse, não tem mais Você flamengada. Falou. Aí a sequência do negócio é melhor a gente não seguir, não. Você ficou com essa sensação, Monique, que podia rolar uma flamengada? Boa noite. Boa noite, boa noite. Totalmente, né? Inclusive, a gente conversou mais cedo, né, Wallace, num grupo que a gente tem aqui, relembrando a última rodada da fase de grupos de 2019, que o Flamengo termina campeão, mas também faz uma fase de grupos complicadíssima. E aí tem aquele jogo contra o Peñarol na última rodada, e aí o Vitinho tem uma bola cara a cara para garantir a classificação do Flamengo para a próxima fase, e ele perde o gol, e na sequência o Peñarol sai num contra-ataque, e a gente, desde aquela época, comenta que ficou no ar aquele som. Quando você está vendo o jogo de Libertadores pela TV, o time tá jogando fora e aí, de repente, sai o gol do time adversário, a gente só escuta aquele da torcida e aí fica um silêncio absoluto. Então a gente estava comentando sobre isso mais cedo e se a gente estivesse no universo de 2017, provavelmente ao fim desse escanteio a gente escutaria esse mas não foi o que aconteceu, né? O Flamengo conseguiu aí numa disputa de pênaltis, até num cenário diferente, é o que o Wallace estava falando, a qualidade nas cobranças de pênalti do Flamengo, além das 2 defesas do Rossi, o Flamengo até passa por uma disputa de pênalti muito mais tranquila do que foi aquela contra o Emelec em 2019, por exemplo, quando o René vai para a bola que meio Maracanã cai para trás, então também teve esse drama na história de 2019 quando volta a conquistar a Libertadores e aí hoje, depois de uma partida muito ruim, e eu sei que a gente vai falar sobre isso aqui, uma partida sem nenhuma característica do Flamengo, do Filipe Luiz, eu tô até ansiosa para ver o que ele vai falar na entrevista coletiva, mas o Flamengo consegue ali com a qualidade dos seus jogadores e com uma reviravolta do Rossi
na disputa de pênaltis, conseguir essa vaga. Só trazendo um bastidor, né, que você falou pro Wallace, tá vivo, eu saí do arquibancada e era para eu permanecer no mesmo link para entrar no prorrogação. Só que eu tava com um delayzinho, né, para quem não sabe o delay, quando a gente escuta um pouquinho atrás, e aí eu falei pro nosso diretor aqui, eu não tenho saúde mental para ver uma disputa de pênaltis com os vizinhos gritando aqui e um delay, não, eu preciso de... Me dá 5 minutinhos só para eu assistir aqui, eu prometo que eu volto viva, com saúde, e aqui estou. É isso. Meu Deus. Todo mundo dando um jeito de sobreviver dessa disputa de pênaltis. Acho que não se imaginava tanto sofrimento, assim, por parte do Flamengo. Mas a gente tem que levar em consideração, acho que o Estudiantes conseguiu... No primeiro tempo, de repente, o Flamengo até teve um pouco mais de domínio, mas no segundo tempo, acho que foi um jogo mais... sem ninguém... pegando o jogo para si, tendo o domínio do jogo mesmo. E o Estudiantes já tinha conseguido fazer um pouquinho também no segundo tempo no Maracanã. Vitor Sérgio, tá tudo bem? Tá tudo certo? Tudo ótimo. Perfeito. Não, só pra saber. Eu não tava bem, não, quando começou o Tudo programa. ótimo. Você teve tempo de ver. Eu não tava legal, não. Eu falo a verdade, eu sou jornalismo de verdade. Não tem o que fazer, né, Wallace? Todo mundo em casa vai se identificar comigo. Não tem o que fazer, de fato, assim. Todo mundo morre um pouco do coração quando o time tá na disputa por pênaltis. Ô, Vés, Monique citou ali de um jogo um pouco fora das características do Flamengo do Felipe Luiz. De fato, acho que foi, né? Bastante, assim, até diria. Boa noite. Boa noite. Boa noite às minhas amigas, Monique e Tainá, e meu amigo Wallace, e os amigos que estão em casa ou em qualquer lugar do mundo. Cara, eu acho que assim, disparado, tirando o campeonato estadual, é a pior partida do Flamengo, mas disparado no ano. Pois eu ouvi você... no ano, tá. No ano. Disparado a pior partida do Flamengo no ano, mas por muito. Seja por execução, acho que a única coisa que o Flamengo fez bem tecnicamente no jogo foram as disputas de pênalti e o Saul. E o Saul, só. O Saul, acho que é o único cara que dá pra você livrar a cara no jogo de hoje. Foi bem no jogo, Foi né? muito bem no jogo. E a disputa de pênalti. Na disputa de pênalti, todo mundo botou a técnica pra fora. E acho que isso só é... Frieza também, né? Só pra pontuar aqui, acho que isso é um ponto muito positivo. Depois de você ter feito um jogo ruim... Exatamente. Você conseguir mentalmente se sentir bem pra uma disputa de pênaltis. Né? Acho Por isso que eu digo, Deixando né? fora 2 que cobrariam pênaltis, possivelmente poderiam cobrar, né? O Arrascaeta e o Pedro, né? Daí você vê a qualidade do elenco, né? Então, é o que eu costumo dizer, até falei isso na transmissão que a gente fez aqui com o Enio, né? A disputa de pênalti não é loteria. Eu discordo totalmente da loteria. Loteria é o que eu faço lá, que eu até hoje estou tentando ganhar e ainda continuo jogando. Enfim, tem muita gente que ri da minha cara e fala, tu é um trouxa de jogar, mas eu vou continuar. Loteria é outra coisa. É que, na verdade, bons batedores podem não ser bons por conta de tudo que está envolvido. Como a gente já teve grandes craques, grandes batedores perdendo, como a gente já viu caras que eram péssimos cobrando ou que não cobravam, não gostavam fazendo. Porque depende muito do momento. E acho que naquele momento o Flamengo, os jogadores do Flamengo bateram. O pênalti do Léo Pereira, um assinte. O pênalti do Carrascal, 90% do pênalti do Carrascal é defendido. Porque é aquele cara que bate na cruzada, é uma bola que demora, faz o caminho para chegar. O goleiro acertou o canto e só não pegou, por quê? Porque ele deu lá na costura. Muito bem batido. Até o Luiz também, né? Que não fez uma boa partida e isso poderia pesar nesse momento de cobrança, O pênalti do Luiz Araújo é excelente. Na lateral aqui do gol, né? Ele é na O bochecha da pênalti do rede. Luiz Araújo é aquele que o torcedor fala, eu não queria pensar isso, mas vai perder, porque ele fez uma péssima partida. Sim. E no caso, o Benedetti no Benedetti aconteceu aquela outra coisa, né? Que o pessoal diz. É a lei. Quem vai bem no jogo, perde no pênalti. Quem faz gol no jogo, perde pênalti. Então, mas acho que é uma questão assim. Você joga videogame, Tainá? Não jogo. Não joga. Monique joga videogame? Não, eu jogava Super Nintendo, certo? Tá. Lá em 1900 e Guaraná de rolha. Tá me chamando de velha? Aqui ao vivo, o que é isso? Eu jogava até ano passado esse videogame. O que é velho é o Super Nintendo. Se você é velho, eu joguei o Atari, então eu já morri. No videogame, às vezes você tá jogando lá, você morre, aí o jogo bota assim, aperte tal botão para continuar. É o famoso continue. O Flamengo apertou o continue hoje. Flamengo hoje, ele apertou o continue na Libertadores. Foi nível, ele morreu.
ele morreu e apertou o continue. Vamos ver se esse continue que o Flamengo apertou vai servir para perder na fase seguinte, sabe? O próximo chefão, aí você já perde, ou se vai servir para ele zerar o jogo. Mas hoje a partida do Flamengo foi tão ruim, a pior partida do Flamengo no ano. Eu diria mais, eu acho que é a pior partida do Flamengo sob o comando do Felipe Luiz. Pois é, eu fiquei tentando me lembrar. Eu acho, Boas chances de eu ser. acho que Com certeza tá no top 3. no, Assim, ano não tem passado, debate. no ano passado, Tá o Flamengo... O Flamengo fez um jogo muito ruim contra o Central Córdoba também, mas não foi nesse nível de hoje. Não, Mas acho que a execução hoje é pior do que contra o Central Córdoba. Inclusive o como Central ideia de Córdoba, jogo. o Flamengo poderia ter feito 3-0 antes do pênalti tolo do Léo. 3-0, tô exagerando. Mas o Flamengo teve chance para fazer 2-0 antes do pênalti tolo do Léo Pereira e isso modificou completamente o jogo. Mas eu vou até fazer uma provocação em termos disso, né? Eu sei que um jogo desse nível de tensão, né? O tanto de coisas que envolve para além do futebol, né? Que também tem a parte da pressão, da parte mental. Vocês não acham que pode ter contribuído para essa postura e para tudo que aconteceu, a história dessas quartas de final, o que aconteceu no Maracanã, Peraí, mas se é de isso, tudo que se desenrolou na semana? Se é isso, Monique, o Flamengo tem um problema gravíssimo. Sabe por quê? Porque você tem um jogador campeão de Euro, terceiro colocado de bola de ouro. Você tem um Saúl que jogou em grandes clubes, teve momento decisivo de Champions. Você tem o Arrascaeta que já passou tudo no clube. Você tem Léo Pereira que já teve altos e baixos. Alexandro, Danilo. Se o clube não consegue ter psicológico, se esses jogadores não conseguem ter um psicológico para assimilar isso e explicar isso, uma atuação dessa, é um grave problema. Mas só pra Sabe por que eu acho que É um não? grave Sabe por que problema. eu acho que não foi isso? Porque eu acho que se fosse o jogo da ida, a questão da arbitragem fosse o grande ponto central, eu acho que o Flamengo entraria em campo pilhado. O Flamengo também entraria em acho. campo talvez por uma porradaria Mas exagerada. o lance da arbitragem atrapalhou o Flamengo no Mas eu acho que No o fim Flamengo, do na jogo realidade, passado? no fim do jogo passado. fim do jogo passado, Sim, beleza. com certeza. Mas aí eu acho que é até mais compreensível, né? Eu acho que hoje Tá sendo muito quente. A sensação de injustiça era muito Claro. grande. Era muito grande. Não, e aí tá beleza. muito quente mesmo, Agora, você tá você se sentindo sentir roubado. Isso, você sentir isso 7 dias depois, É. com uma porrada de cara cascuda Mas não assim, foi isso. Porque eu acho foi que isso. o Flamengo, não. qual é a minha grande crítica de postura, já que Monique foi bem ainda trazer o assunto postura, qual é a grande crítica de postura que eu tive do Flamengo hoje? O Flamengo hoje entrou com uma postura muito fria para um jogo como esse. O Flamengo faltou gasolina hoje. Faltou botar fogo no jogo em alguns momentos, até com a vantagem. Eu acho que, se você olha o primeiro tempo, Eu não acho. eu acho que o Flamengo... Eu acho que a questão do Flamengo foi segurar muito passe às vezes e arriscar menos. O Flamengo teve uma postura de posse de bola, por exemplo, o Arrascaeta. Se você olha o jogo do Arrascaeta, um jogo que, tecnicamente falando, foi um jogo pobríssimo. Aliás, a gente precisa falar daqui a pouco. O Arrascaeta faz um jogo hoje desqualificante pro tamanho que ele tem. Não pode fazer o jogo que o Arrascaeta fez hoje num tamanho de jogo que tem o Arrascaeta, no tamanho de jogo que o Flamengo precisava hoje. O Arrascaeta foi muito mal. O Flamengo foi o pior do Flamengo em campo. Um dos piores jogos grandes do Arrascaeta com a camisa do Flamengo. Foi muito mal. E aí, eu acho que o Flamengo acabou administrando demais no primeiro tempo. Acho que o Flamengo teve uma dificuldade muito grande de colocar gasolina no primeiro tempo no jogo. E aí eu acho até que estava controlado, tá? E eu acho que o grande problema é que estava controlado. E ia pro intervalo controlado. E aí acaba saindo o gol no último minuto do primeiro tempo. O jogo estava em banho-maria. O Flamengo conseguiu carregar em banho-maria. Só que pra mim, isso, com a qualidade, com a diferença de qualidade que o Flamengo tem pro Estudiantes, eu acho que faltou gasolina. Só pra pedir pra galera votar, a gente tá com essa pergunta aqui embaixo. Ó, se essa foi a pior partida do Flamengo sob o comando do Felipe Luiz, é a enquete que tá pra galera votar aqui no ano passado, chat. o Flamengo perde Deixa eu lembrar pro aqui. Fluminense por 2-0, num jogo em que o Flamengo fez o primeiro tempo muito bom. Foi. E acabou perdendo. Quando o Arias vem do banco, o Arias faz um jogaço. E acho que é só esse o jogo que o Flamengo perde. O Cruzeiro, o Flamengo perde com um pênalti no final, mas fez uma Não boa jogou- partida, não jogou né? Mas o mal. Cruzeiro jogou muito também O Cruzeiro nesse jogou jogo, né? muito, mas o Flamengo não jogou E até mal. um jogo contra o Bayern, que o Flamengo perde no Mundial, mesmo sendo o Bayern, né? Que eu acho que tá fora Exatamente. da prateleira aqui das coisas, não foi um Não jogo tão foi. ruim. Eu diria que é a pior partida do Flamengo sob o comando do Felipe Luiz por execução e principalmente por DNA. Assim, Não teve nada do DNA. não teve Nada. nada do que o Flamengo do Felipe Luiz foi até aqui, nada do que o Felipe Luiz acredita de futebol, nada do que esse grupo foi montado para ser, porque isso é um ponto. Tem times que
Se você baixar a linha, faz uma linha de 5, uma linha de 4, ele vai resistir muito bem por característica de jogadores, por ideia. Se o Flamengo fizer isso, ele vai perder o jogo. Mas o ponto não pode passar por não ter conseguido botar o seu DNA, não pode ter passado pela noite ruim técnica dos jogadores? Pode não, com certeza foi. Com também, certeza mas foi. Eu acho, Tainá, que tem um outro dilema aí que vive o Felipe em jogos desse tamanho, que é um dilema que ele viveu no jogo contra o Bayern de Munique, que é um dilema que ele já viveu em outros momentos da temporada. Que é justamente definir essa escalação, deixando em campo jogadores, né, que hoje são considerados os titulares e talvez jogadores ali que são incontestáveis, mas que possivelmente não entreguem o que aquele jogo precisa ali ou o que aquele desenho de jogo não precisa. O Felipe contra o Internacional, ele faz a opção de começar com o Bruno Henrique, porque ele sabe que o Bruno Henrique pode entregar mais para ele em termos de pressão e de velocidade do que o Pedro. Então, assim, eu acho que pode ter existido aí um dilema, né, de como montar esse Flamengo. Talvez o Flamengo para administrar a vantagem, o melhor Flamengo para administrar a vantagem fosse um Flamengo sem Pedro ou sem Arrascaeta, com Bruno Henrique, Plata e Luiz Araújo. Eu não sei, eu tenho a sensação de que esse dilema ele paira ali no ar, dependendo do tamanho do jogo e da característica do jogo e da forma como o Flamengo precisa jogar. Eu, particularmente, embora o Bruno já não esteja vivendo o grande momento dele, eu, por horas, pensei que o Bruno Henrique pudesse começar essa partida de hoje, pelo que ele faz contra o Internacional, que era um momento em que o Pedro já vinha jogando bem, o Flamengo tinha uma vantagem e a proposta de jogo que o Flamengo apresenta no Beira-Rio sai jogando com o Bruno Henrique. Então, eu acho que são escolhas, né, que precisam ser feitas e, para além disso, calhou de hoje ser um dia muito abaixo tecnicamente de alguns dos principais nomes, mas eu não sei, eu fico na dúvida se foi a melhor escolha para um Flamengo que tinha uma vantagem e que, obviamente, precisava, né, podia ir para cima, não precisava, podia ir para cima, mas também podia tentar administrar tendo um pouco mais de agressividade, como disse o Wallace. Então, aproveitando isso que a Monique falou, e, cara, perfeita a percepção. O Flamengo, qual é a principal característica que tem o Flamengo? A sua técnica. O Flamengo é um time muito técnico. O Flamengo tem pontas muito técnicos. O Flamengo tem um centroavante muito técnico. Todos os jogos, pega aí, todas as derrotas do Flamengo passaram por jogos horríveis tecnicamente. Todos. Talvez acho que talvez só o Bayern que saia disso, porque, bom, é o Bayern. Santos foi assim, Cruzeiro foi assim, Córdoba foi assim, Estudiantes hoje foi assim. A única exceção é a derrota pro Atlético na Copa do Brasil, que foi um erro técnico, jogo, e foi um erro individual, né? Bela lembrança. O mas Flamengo, que também foi técnico. Que também foi um erro técnico, mas não foi um jogo técnico como um todo. Algumas dessas derrotas passam por erros individuais, né? Os pênaltis cometidos pelo Léo Pereira, o erro de passe ou derrotas ou empates, né? Pontos perdidos, aquela saída de bola errada, Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira. E qual que é a minha percepção? Quando o jogo técnico do Flamengo não entra, o psicológico do Flamengo se desconcentra. Quando o jogo técnico do Flamengo, eu acho um pouco. Quando o jogo técnico do Flamengo, vou explicar. Quando o jogo técnico do Flamengo, ele não encaixa, pega o segundo tempo, por exemplo, teve umas 3, 4 bolas no pé do Jorginho, na intermediária de ataque, hoje, no segundo tempo. A aceleração que ele dá pro jogo, ele tenta 3 bolas que o Bruno Henrique estava marcado para tentar ganhar na corrida do último zagueiro com cobertura. O Flamengo começa a ficar ansioso. O Flamengo começa a forçar muita bola. E aí a coisa começa a sair do controle. Porque o Flamengo perde o controle do jogo quando a sua técnica não está sendo efetiva no jogo. Então, na minha percepção, eu acho que o Flamengo é tão técnico. E é mesmo. O Flamengo é muito técnico. Quando a técnica do Flamengo não tá num grande dia, tipo Arrascaeta, tipo Pedro, Samulino, Plata, todo mundo não foi bem hoje. Eu acho que o Flamengo, a cabeça do Flamengo sai um pouco e o controle do Flamengo sai do jogo também.